não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 28 de julho de 2015. Eu não sei que dia é que você vai estar ouvindo esta palavra ou que você vai ouvir, mas ela vai continuar sendo a palavra de Deus e vai continuar sendo viva, não importa o tempo em que você estiver ouvindo esta palavra. Não importa o ano em que você vai estar ouvindo esta palavra, continua sendo viva e eficaz, e tem o mesmo efeito como foi escrita a palavra de Deus há 4.000 anos atrás. Continua sendo a palavra de Deus viva e eficaz, e ela fala conosco, e ela é atualizadíssima, continua sendo viva. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Gênesis capítulo 4. O primeiro livro da Bíblia Sagrada, Deus me trouxe ao coração o capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4. O nascimento de Caim e Abel e Sete. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de 10 dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão Abel, do teu irmão, clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará?
O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Somente até aqui. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, Deus e Pai, Pai Santo e Justo, ó Deus, ouve as nossas orações. Inclina os teus santos ouvidos, Pai, à oração da tua igreja, as nossas orações, meu Deus. Ó Santo de Israel, ouve, Senhor, as nossas orações. Ó Deus, abra o nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer nos ensinar por esta palavra. Deus eterno, abra os olhos de todos, ó Senhor, para compreender a tua palavra. Enquanto isso, Pai Santo, estende a tua mão para operar nestas vidas, ó Deus, segundo a tua misericórdia, Pai. A multidão das tuas misericórdias. E vê, Senhor, aqueles que estão sofrendo, Pai. Aqueles que precisam do teu consolo, Pai. Aqueles que precisam, Senhor, de cura de enfermidades, da alma, da carne. Ó grande Deus, compadeça-te, Senhor, destas vidas que sofrem, Pai, e que muitos não têm força de abrir a sua boca. Grande Deus, fortaleça essas vidas, Pai. Cura os enfermos. Ó Deus, restaura os casamentos. Liberta os filhos das drogas, Pai. Liberta do caminho mau, do adultério, da prostituição, dos vícios. Ó grande Deus, vá de encontro a estas vidas, Pai, por amor do teu santo nome, e restaura, Senhor, estas vidas. Em nome do Senhor Jesus, receba esta oração. Amém. Glórias a Deus. Capítulo 4 de Gênesis fala a respeito do nascimento de Caim e Abel. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas Deus, por sua infinita misericórdia, não os matou fisicamente. Eles morreram no sentido espiritual. Eles foram expulsos do paraíso. Foram destituídos da glória de Deus. Já não era mais como era no princípio. Eles já não tinham mais o privilégio que eles tinham quando estavam no jardim do Éden. Porque quando Deus os expulsou, colocou os anjos para guardar o jardim do Éden, a árvore da vida. Então passaram a ser separados da glória de Deus, porque desobedeceram a palavra de Deus que disse, uma ordem do Senhor que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foram punidos Adão, Eva, sua esposa, e Satanás, a serpente. Foram expulsos do paraíso. Passou a entrar o pecado pela desobediência de Adão e Eva. E diz a Escritura que após o pecado de Adão e Eva, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa da transgressão de Adão e Eva. Mas diz a palavra de Deus também em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas Deus enviou o Salvador, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Graças a Deus,
pelo Senhor Jesus, pelo grande amor de Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus se alegra em vos dar o seu reino por herança, o seu reino, que em breve virá sobre esta terra. Em breve, depois desta terra, como diz Pedro no capítulo 1, no capítulo 3, a primeira carta de Pedro, que este céu será reservado para o fogo, esta terra será lavada pelo fogo, e depois descerá a cidade santa, a cidade quadrangular, como diz em Apocalipse 22, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, ataviada para o seu noivo. A nova Jerusalém descerá sobre esta terra, que será restaurada pelo fogo, porque Deus criará um novo céu e uma nova terra. Esta terra que agora existe será queimada pelo fogo, será restaurada, será criada novamente, como diz em Apocalipse capítulo 21. E depois descerá a nova Jerusalém, e Deus habitará com os seres humanos nesta terra. As nações andarão segundo a sua glória, segundo a sua luz. Andaremos diante do Senhor. E na Nova Jerusalém não precisará mais de templo, porque Deus é o templo. Não terá mais sol, porque Jesus é a lâmpada. Ele iluminará a todos os povos da terra. As nações andarão diante da sua luz, da sua glória. É um novo reino. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma nova vida. Deus nos dará um novo corpo, um corpo incorruptível, glorificado como de anjo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem sofrimento algum. Não precisaremos mais comer, nem beber. Não haverá esse tipo de vida mais. É uma vida totalmente diferente. Celestial, corpos celestiais, um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. Lá o imundo não passará, Satanás não entrará no céu, mas será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e será atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O imundo que hoje mata, rouba e destrói, que leva a mortes, que faz maldade, que destrói vidas, que coloca vício, acaba com o ser humano, como ele induziu Eva a pecar, a transgredir a lei de Deus. Este mesmo imundo e uma terça parte dos seus anjos, dos demônios, que perderam o seu estado original, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Deus fará justiça nesta terra. Deus fará justiça. A justiça de Deus não tarda. Ele virá. Será grande o dia do Senhor. É por isso que o inimigo hoje aproveita os seus dias finais para fazer tudo quanto é maldade. Mas a ira de Deus não tarda. Deus fará justiça na terra. Deus fará justiça sobre Satanás e seus demônios, e toda a impiedade, e toda a nação que se esquece de Deus. Por isso, você que está ouvindo esta palavra, a esperança para você, a chance que Deus está te dando para se converter, para corrigir, consertar a tua vida, porque você vai ver a vida de Caim como foi. E por esta palavra, Deus vai abrir o teu entendimento para consertar a vida enquanto você está vivo. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Capítulo 4 de Gênesis diz a Escritura: e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Conheceu quer dizer que Adão passou a se relacionar, ter matrimônio, seu leito conjugal com Eva. Teve a sua vida sexual com Eva. Até então ele não conhecia, segundo diz nesse capítulo 4. Essa questão se no paraíso havia relação sexual ou não, isso a Bíblia não diz, não descreve detalhadamente. É um tema muito polêmico, essa questão.
Mas eu não vou me ater a este tema. Vou me ater somente sobre a situação de Caim e Abel. A situação do ser humano depois da queda. Depois de serem expulsos do paraíso. Então Adão conheceu sua esposa. Adão teve relacionamento com a Eva. E concebeu e teve Caim, primeiro filho deles. E disse: alcancei do Senhor um varão. Nasceu Caim. Depois que pecaram, o primeiro filho nasceu a Caim. Depois teve mais a seu irmão Abel. E diz a Escritura que Abel foi pastor de ovelhas, como Davi. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de 10 dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus recebeu a oferta de Abel. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Isso acontece muito na igreja. Vou para o culto hoje. Aí vai ao culto, cultuar a Deus. Aí Deus não responde através da palavra aquilo que a pessoa estava buscando. Deus está colocando à prova como ele provou o seu povo de Israel nas águas de Meribá. Quando passaram pelo Mar Vermelho, quando chegaram do outro lado, Deus ali os provou. Levou as águas de Meribá, as águas amargas, que eram águas de Mara. As águas de Mara eram amargas. E diz a Escritura que Deus ali os provou para ver o que estava nos seus corações, para mostrar para eles o que estava nos seus corações, porque Deus já sabia. Deus não prova a gente para nos conhecer. Ele já conhece. Ele prova-nos para nós nos conhecermos, como ele fez com Caim. E como ele faz até hoje, porque o pai que ama, ele corrige o filho. Ele corrige o seu filho porque ele ama. E assim Deus faz conosco também. Muitas vezes vamos à casa de Deus e Deus não fala uma palavra sequer. Ou às vezes dá uma palavra dura, como o Senhor Jesus falou com os discípulos. E Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, mas a quem iremos nós? O que adianta a gente ouvir uma palavra bonita, boa, e não ter salvação? A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então muitas vezes vamos à casa do Senhor cultuar a Deus e talvez você não vá ouvir uma palavra que te agrade. Às vezes nem vai ouvir, espera, ainda não chegou o tempo. Ainda não vou te dar aquilo que você está buscando, que você está orando. Mas não é porque eu não vou te dar isso que eu não te amo. Se vós que sois maus sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Muitas vezes Deus fala não, como falou para a mulher Cirofenícia, a mulher cananeia. Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Não vou dar o pão dos donos e lançar os cachorrinhos. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aquela mulher insistiu, ouvindo uma resposta dura. Assim aconteceu na vida de Caim. E assim acontece em nossas vidas. Às vezes vamos à igreja e achando que vamos ouvir uma palavra bela, bonita. E muitas vezes Deus não fala conosco. Ele fica em silêncio. Para nos mostrar a nossa reação. Para mostrar que nós ainda não estamos preparados para receber aquilo que Ele quer nos dar. Como estava o coração de Caim. Não estava limpo como o coração de Abel. Por isso Deus não recebeu a oferta de Caim. Porque diz lá a Escritura que Caim era do maligno. Diz o apóstolo João que Caim era do maligno.
O coração de Caim não era reto para com Deus. Não estava preparado. Então Deus estava tratando com ele. Deus estava tratando com Caim. E é assim que Deus trata conosco. Muitas vezes Ele não dá aquilo que nós estamos buscando, porque o nosso coração não é sincero para com Deus. Percebe, observa bem as coisas. Deus não falou contigo nesta noite na igreja. Que reação você teve? Uma ira? Uma paz? Ou a paciência de Jó? Examine o teu coração. Você foi à igreja hoje e Deus não falou contigo. Aí você saiu da igreja nervoso, nervosa, irados. Contra quem? Faça essa pergunta para si mesmo. Contra quem era a sua ira? Sejamos sinceros. Não é contra Deus? Assim estava o coração de Caim. O coração de Caim estava irritado, irado porque Deus aceitou a oferta de Abel. Porque Abel estava com o seu coração purificado para com Deus. Abel tinha comunhão com Deus. Abel amava a Deus. Abel fazia com amor. Por isso que Deus aceitava a oferta de Abel. Mesmo com dor, vamos à igreja, mas mostrando nosso amor para com Deus, sendo sinceros para com Ele. Assim estava Abel, no seu coração puro para com Deus, não com raiva de Deus, não com o coração cheio de ódio como estava Caim. A Escritura diz que a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Ou seja, a nossa ira não vai fazer com que Deus venha nos atender. A nossa ira não vai fazer com que Deus venha a ser rápido para conosco. Ao contrário. Deus resiste a todo soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Um espírito manso é agradável diante do Senhor. Moisés era o homem mais manso da face desta terra. Moisés foi o homem mais manso. E Pedro diz que Deus quer que nós sejamos mansos. Aprendei de mim, disse o Senhor Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendendo a viver e andar em mansidão, aí encontraremos descanso para as nossas almas, como estava Abel. Mas Caim estava nervoso como estava Saul. Caim estava nervoso como estava Esaú, que abriu mão da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Deus quer que nós sejamos mansos e humildes, como o Senhor Jesus nos deu exemplo. Por isso que às vezes ouviremos na casa do Senhor, ouviremos de Deus, não chegou o tempo. Não estamos preparados para receber do Senhor aquilo que buscamos. Porque enquanto continuarmos com o coração carregado de ira, carregado de ódio, e muitas vezes irado contra Deus, não receberemos do Senhor aquilo que estamos pedindo. E Deus não recebeu a oferta de Caim porque ele estava irado contra o seu irmão Abel. O Senhor Jesus disse, se for entregar a tua oferta na casa do Senhor, e ali te lembrares de que tem alguém contra ti, primeiro vai, deixa a tua oferta ali, reconcilia-te com o teu próximo, com o teu irmão, e depois vem e traga a oferta. Ou seja, a paz em nosso coração seja o árbitro. A paz entre nós. Deus quer que nós vivamos nesta terra aqui, embora a terra do pecado, embora o mundo jaz no maligno, mas Ele diz, quanto a depender de vós, tende paz com todos.
Ele quer que nós venhamos a viver em paz, mesmo independente de qualquer situação. Mesmo que esteja sem alimento na sua casa, mesmo que estejamos passando por enfermidades, por lutas terríveis, como Daniel estava dentro da cova dos leões, tenhamos paz dentro do nosso coração. Do mesmo jeito que Deus fechou a boca dos leões, para não morder, não acabar, não matar a Daniel, Ele faz também em nossas vidas. No momento de tribulação, no momento de perseguição, de escassez, de doença, Ele afofa a cama, Ele nos ajuda, Ele fecha a boca dos leões. Ele manda os corvos nos sustentar no tempo da crise, como Ele sustentou Elias, no ribeiro de Querite. Mas Ele quer que nós tenhamos a paz dentro do nosso coração, independente de qualquer situação que estivermos passando. Sabemos que é difícil. Sabemos que a velha natureza não quer se curvar diante de Deus. O caso de Sansão, ele teve que perder os seus 2 olhos para poder ver um mundo invisível que ele não via até então. Estava tão seduzido por Dalila que brincou com o pecado e não conseguia distinguir o poder de Deus que estava na vida dele pela misericórdia de Deus. Às vezes ele ficou achando que era dele mesmo aquele poder. Então ele se engrandeceu e começou a mentir para Dalila. Começou a usar de mentira, quebrando a lei do Senhor, que diz para não cometer a mentira. E Sansão só passou a enxergar a visão de Deus, a visão espiritual, quando ele perdeu os seus 2 olhos. Ou seja, diz que Sansão matou mais na sua morte do que quando ele estava vivo. Ou seja, enquanto olharmos para este mundo, olharmos para a nossa velha natureza, olharmos para a velha vida, para a razão humana, iremos perder as batalhas e a comunhão e a paz com Deus. Mas quando deixarmos de olhar para este mundo e passarmos a aceitar a palavra de Deus enxertada em nossa vida e nos submetermos a Deus, ainda que venham as tempestades, tribulações, o que vier, mantendo a paz com Deus como manteve Abel, iremos agradar ao Senhor. E Deus quer que nós venhamos a agradá-lo. E temos que deixar de olhar para as coisas desta vida, porque isso vai causar revolta. Muitas vezes você fica focado em jornais, vendo jornais, ouvindo jornais, e nasce o sentimento de revolta, como estava na vida de Caim. Aí você vai ficar irado, irada, a culpa é do governo. A culpa é disso, a culpa é daquilo. Então seu coração vai ficar sobrecarregado com as coisas desta vida. E isso vai trazer mais ódio ainda, mais raiva ainda, como foi a situação de Caim. Então tem que deixar de ver certas coisas. Sansão, depois que ele ficou cego, é que ele passou a olhar para as coisas de Deus. Mas até então ele estava seduzido pela beleza de Dalila, seduzido pelas filisteias. O coração dele estava sendo seduzido por essas mulheres. Assim aconteceu também na vida de Salomão. E assim também aconteceu certa vez na vida de Davi. Então, se olharmos para este mundo, se olharmos para as coisas deste mundo, o nosso coração vai se sobrecarregar. E aí vamos ter o mesmo sentimento de Caim. Ira, raiva. E a primeira coisa que a pessoa atribui, o sentimento de raiva, de ira, é contra Deus e contra alguém que está do teu lado. Você está entendendo como é que é a natureza de Caim? A natureza adâmica é uma natureza cheia de ira. É uma natureza, Deus não me deu, então eu estou com raiva de Deus. A pessoa não me fez tal coisa, então não gosto mais dessa pessoa, perdi a amizade. Você está entendendo como é que é a natureza de Caim, a natureza adâmica? É dessa forma. Ela é vingativa, a natureza. E Deus quer nos enxertar a sua palavra e nos regenerar, transformar nós em outras pessoas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse o Senhor Jesus. E encontrareis descanso para as vossas almas.
Ou seja, quando aprendemos do Senhor a andar em mansidão e humildade, teremos descanso, como Abel tinha. Abel estava em paz com Deus, seu coração. Mas veja bem como estava o coração de Caim. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque Caim já estava com o seu coração cheio de amargura. Porque a pessoa que não tem comunhão com Deus, se deixarmos a nossa vida de oração, se deixarmos a nossa vida de leitura da palavra, de estar na casa de Deus, de congregar, a nossa natureza ela volta a ser a natureza de Caim. Temos dois leões. O qual nós alimentarmos será mais forte. Se alimentarmos a carne, colheremos corrupção. A natureza ficará mais forte. Mas se alimentarmos o espírito, teremos a paz. Então é dois leões, duas naturezas que nós temos. E vai ser para o resto da vida. Se você alimentar o seu espírito através da oração, que é um contato com Deus, através da palavra, através da congregação, estar na casa de Deus, a natureza espiritual se tornará forte, como Abel. Mas se alimentarmos a carne, achar que a nossa ira vai operar a justiça de Deus, achar que a nossa ira vai acrescentar qualquer coisa, aí o que acontece? A natureza da carne vai ficar mais forte, a pessoa passa a ser carnal. Já pensou se Daniel fosse lançado na cova dos leões carnal? O cheiro de Daniel já atraiu os leões. Mas Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes no dia, ele tinha uma íntima comunhão com Deus. E a Bíblia não cita nenhum tipo de pecado de Daniel, embora todos nós pecamos, mas a Bíblia não fala. Diz que Daniel não tinha vício algum. Ele tinha um espírito de excelência. E Caim não. Caim era irado, porque ele já estava irado. Não foi porque Deus não aceitou a sua oferta. É porque ele já andava irado, com ciúmes de Abel. Porque na vida de Abel tudo dava certo, mas na sua vida não. E o Senhor, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Porque você está irado contra mim, Caim. Como diz em Jeremias capítulo 3. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemo-nos para o Senhor. Ou seja, Deus não tinha nada a ver com isso. Se Caim está virado, é problema dele. E Deus estava alertando a Caim: Caim, o que eu tenho a ver com isso? Por que você está irado contra mim, Caim? O que eu te fiz? E Caim estava com o seu semblante amargurado, uma ira forte dentro de si. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se você fizer com amor, com carinho, trazer a tua oferta, você acha que eu não vou aceitar, Caim? Se o seu coração tiver sem essa amargura, sem essa ira, sem essa acusação contra mim, você acha que eu não vou aceitar, Caim, a tua oferta? Mas se você não fizer bem, Caim, o pecado já está à tua porta. A maldade já está do teu lado, já. Esse desejo de matar seu irmão já está na sua mente. O teu coração já está cheio de morte, de raiva. Como Satanás encheu o coração de Judas para atrair o Senhor Jesus. O teu coração também está cheio, o pecado já está à porta. O inimigo está rondando a tua vida. Ele está peneirando como peneira o trigo, ele está bramando ao teu derredor. O pecado está perto de ti. A
Sua mãe já não falou para você e o seu pai já não falaram para você que vocês estão vivendo esta vida por causa do pecado deles, porque eles desobedeceram a minha palavra? Os seus pais já não ensinaram você a respeito disso, Caim? Por que Abel já se corrigiu? Porque Abel agrada a Deus. Porque Abel anda diante da minha presença e traz a oferta com amor, já corrigiu a sua vida depois do pecado de Adão e Eva. E por que, Caim, você continua sendo tentado pelo pecado, mas você não muda a sua conduta diante de mim? O pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. Você está sendo egoísta. Você não quer fazer a minha vontade. Mas você vai fazer a sua própria vontade. E quando nós não fazemos, meus irmãos, a vontade de Deus, a gente passa a fazer a vontade da carne e tornamos escravos desta natureza adâmica. O pecado jaz à porta, ele está na tua porta. E para ti será o seu desejo. Ou seja, você vai se vingar, Caim. Você vai cometer este homicídio porque você quer fazer. Porque você não quer se submeter a mim. E o homem que não se submete a Deus, ele se submete à sua própria natureza. Ele é escravo de si mesmo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, que o homem que amou mais a criatura em lugar do seu Criador. Deus entregou este homem, essas pessoas, às paixões infames. Mudaram o modo natural das relações sexuais e passaram a cometerem torpeza uns para com os outros, homens com homens e mulheres com mulheres. Carta aos Romanos, capítulo 1, porque amaram mais a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, quando a pessoa não se submete a Deus, quando ela não reconhece a Deus como seu Senhor, ela passa a ter o seu corpo como o seu Senhor. Ou seja, ela passa a ser escrava de si mesma. Escravo do ódio, da ira. Porque não tem um superior dominando, que é Deus. Então a pessoa passa a ser dominada pela sua própria natureza. E isso que Satanás ama. O que ele mais gosta é que a pessoa seja assim, para ele usar como um cavalo. Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas Satanás não. Mata, rouba e destrói. Ele quer usar aquela casa que está vazia para trazer mais 7 espíritos junto com ele. Para acabar com a pessoa, colocar ódio, colocar vícios, acabar com a natureza, como fez com Caim. Mas o jugo do Senhor Jesus é leve e o seu fardo é suave. Quando seguimos a palavra de Deus, obedecendo ao nosso Deus, tudo se torna mais leve. Ainda que passemos por lutas, Deus está conosco. Teremos livramentos, teremos vitórias de Deus e teremos a vida eterna depois. Mas quem segue a sua própria natureza, o que semeia na carne, colherá corrupção. Caminha para a morte. É como um boi para o matadouro. E assim estava Caim. Se Caim se consertasse diante de Deus, o Senhor está certo. Eu vou mudar o meu coração. Estou com muita amargura dentro de mim. Eu vou passar tempo em oração diante da tua presença. E vou colocar tudo para fora. Senhor, eu estou com raiva do meu irmão Abel, porque eu tenho visto que tudo dá certo para ele. Eu tenho visto que o Senhor ouve a oração dele. Mas na minha vida nada acontece, eu só trabalho, e a minha vida não tem paz. Eu estou como Marta, fadigado, inquieto, com muitas ocupações. E eu vejo Maria nos pés do Senhor Jesus, tudo dá certo para ela. Mas na minha vida estou como Marta, correndo de um lado para o outro, com meu coração cheio de ira, querendo mais dinheiro para pagar conta, para fazer isso, para fazer aquilo. A minha vida é só trabalhar, a minha vida é só sofrimento. Mas eu quero que o Senhor me limpe de tudo isso. Eu quero, meu Deus, que o Senhor transforme o meu coração.
Eu quero que o Senhor tire de mim toda essa ansiedade, porque eu estou lançando sobre Ti toda a minha ansiedade. Eu quero que o Senhor purifique o meu coração, porque diz a Tua palavra, se confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar o pecado e nos justificar. Se Caim tivesse chegado diante de Deus assim, Caim não chegaria ao ponto de matar o seu irmão Abel, porque Deus teria já purificado o seu coração, já tirado esses sentimentos através da confissão, como Adão e Eva teve que confessar diante de Deus que tinha desobedecido ao Senhor, comendo da árvore proibida. E é isso que Deus quer que nós façamos, meus irmãos. Se o teu coração está com raiva, com amargura, chegue diante de Deus, dobra o teu joelho, confesse ao Senhor, peça para Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tira este sentimento maligno do meu coração, purifica-me, Senhor. Perdoa-me. Eu não consigo gostar daquela pessoa, meu Deus, mas tira de mim este sentimento faccioso. Tira de mim, Senhor, este ódio, esta amargura, este rancor, esta mágoa, este ressentimento do meu coração, meu Deus. Coloca amor no meu coração. Abençoa aqueles que me perseguem, Pai. Abençoa. Perdoa aquela pessoa que me fez mal. É isso que Deus quer ouvir de nós, meus irmãos. É isso que Deus quer ouvir de nós, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A vingança pertence ao Senhor. E a vingança de Deus não é como a nossa. Não é desta forma que Deus faz justiça. Os pensamentos de Deus não são os nossos, meus irmãos. É assim isso que ele está ensinando para Caim. Caim, não é desse jeito que eu vou receber a tua oferta, Caim. Você tem que estar em paz no teu coração. Que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem que haver amor entre um e outro. Se o casal não estiver em paz, Deus não vai ouvir as orações do casal. Mas tem que ter amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Caim tinha que amar o seu irmão Abel. O amor vence o mal. O amor vence o ódio. Se ele amasse o seu irmão Abel, não ia ter esta seta maligna para fazer com que ele viesse a cometer o homicídio. Porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Caim deu lugar para o diabo entrar no seu coração como Judas. Se Caim tivesse reconciliado com o teu irmão, a hora que passou a ter ódio dele, chegasse no seu irmão, ou melhor, chegasse primeiro diante de Deus, Deus iria acertar a sua situação com o seu irmão, ia tirar este sentimento, e eles iam se abraçar, e o ódio ia sair do seu coração. Ele não chegaria a este ponto de cometer o homicídio. Deus falou para Caim que o pecado estava à porta. Deus falou que o mal estava rodeando Caim. O pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aí a pessoa é dominada pelo ódio, é dominada pela ira, não tem mais paz. Você vê, meus irmãos, às vezes a gente vê alguma casa assim, e está aquelas contendas, aquelas brigas naquela casa, dá até medo só de passar perto. A gente percebe que o clima é pesado, é carregado, é ódio. O ódio gera tudo isso. É briga entre o casal, entre os filhos. A casa é só palavrões, contendas. E quem que está por detrás de tudo isso? Satanás está por trás de tudo isso. Eu lembro quando eu morava em Guarulhos, na minha infância. Eu tinha em torno de 8, 9, 10 anos. E naquela época que eu morava lá em Guarulhos, eu via muita briga, muita violência. A cidade de Guarulhos naquela época era chamada a cidade do crime, ainda continua. E eu via muita violência na minha infância. Muitas casas que eram brigas, contendas, era prato quebrando, era só violência. E por que acontece isso? Pela falta de amor. Isso acontece pela falta de comunhão com Deus.
uma casa onde não tem Deus no coração a pessoa, entra o ódio, começa a entrar o espírito maligno naquela casa e joga um contra o outro. O inimigo lança seta entre uma pessoa e outra. O inimigo trabalha também na língua. A língua é inflamada pelo inferno, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 3. Que o inimigo ele usa a língua para amaldiçoar, usa a língua inflamar, jogar um contra o outro. Assim como ele estava lançando setas na mente de Caim, porque Deus falou: o pecado jaz à porta, Caim. Deus alertou Caim que o inimigo estava por trás de tudo isso, lançando ódio no coração dele contra seu irmão Abel. E assim ele faz. Se dermos lugar para o diabo, ele faz isso. Ele joga um contra o outro, joga esposo contra a esposa. Às vezes a pessoa dá ouvido para alguma conversa e ele está lançando seta na mente. Setas de desconfiança, setas disso, setas daquilo. E quando a pessoa foi perceber, ela caiu na armadilha do inimigo e passa a brigar, a contender. Entra os ciúmes, entra a ira e entra o mal. Quando vir essas setas na tua mente, meu irmão, minha irmã, chegue diante de Deus. Senhor, diante de ti eu exponho todos esses pensamentos. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia destes sentimentos, desses pensamentos malignos. Expõe diante da luz. Deus vai te dar a orientação. Deus vai te dar a saída. Ele vai evitar que aconteça o mal na tua vida, porque você está abrigado à sombra do onipotente Deus. Debaixo das asas do Senhor você vai estar seguro e segura. As setas malignas, a peste que assole na escuridão, não vai te atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nem atingida. Porque se apegou a Deus com amor, Ele vai nos livrar. Quando chegamos diante do Senhor e temos vida com Deus, contato com Deus como tinha Abel, não vai ter espaço para o maligno entrar. Tendo uma vida de oração todos os dias, como o Senhor Jesus nos ensina, que nós temos que orar todos os dias. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se Caim tivesse feito esta oração, ele não teria matado seu irmão Abel. Mas o homicídio começou primeiro dentro do seu coração e depois se consumou nas suas mãos. Mas primeiro estava dentro do coração. É dentro do nosso coração, como o Senhor Jesus falou. É dentro do coração que nascem, saem os homicídios, os adultérios, toda a maldade do coração do homem. Se o nosso coração estiver cheio de maldade, vamos fazer maldade. Mas se o nosso coração estiver purificado, não tem espaço para Satanás nos levar à queda, nos induzir à tentação. E o coração de Caim estava sobrecarregado de fel, de trabalho, de amargura, de rancor. E o de Abel não. Abel estava em paz com Deus. A paz de Deus, meus irmãos, ela guarda o nosso coração. Às vezes, a gente pensa que deixar de orar, 5 minutos de oração de manhã, vamos perder tempo. Ao contrário, esses 5 minutos de oração que você faz de manhã, ainda que sejam 5 minutos, vai ganhar o teu dia. A pessoa que passa de joelhos na presença de Deus, ela não fica de joelho embaixo das situações desta vida. Ao contrário, Deus coloca ela de pé. Se gastarmos o nosso tempo em oração, seremos vitoriosos durante o dia. Como diz o salmista Davi, tenho posto o Senhor à minha frente, é por isso que Ele está à minha direita, nunca vacilarei. Porque Davi colocava Deus à sua frente e ele não vacilava. Se fizermos isso,
colocarmos Deus à nossa frente, orarmos todos os dias antes de sairmos de casa. O inimigo não vai ter brecha para entrar no nosso coração e incitar nós contra alguém, qualquer que pessoa que seja. Ele quer incitar, lançar nós contra as pessoas, colocar ódio em nosso coração para ficarmos revoltados contra presidente, contra governadores, contra autoridades, contra pessoas, contra qualquer pessoa que seja. Ele lança um contra o outro, como ele lançou Caim contra Abel. É como se ele falasse assim, não está na Bíblia, mas é só um entendimento que Deus me deu aqui. É como se Satanás falasse para Caim, está vendo o seu irmão Abel lá? Tudo na vida dele dá certo. Olha a paz que ele tem, Deus aceita a oferta dele, mas a sua ele não aceita. Está vendo? Deus não te ama. É como se ele dissesse isso. É aquela coisa que aconteceu com Jó, por exemplo. O inimigo chegou para Deus e falou, Jó teme a Deus porque Deus cerca ele, protege ele, abençoa o trabalho das suas mãos, tudo vai bem na vida de Jó. Olha só o que o Satanás falou para Deus. Toca em tudo que Jó tem e vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Toca em tudo que ele tem. Satanás falando para Deus isso. E se Satanás falou para Deus isso a respeito de Jó, você acha que ele não falou também para Caim? Você acha que ele não lançou os seus dardos na mente de Caim contra Abel? Com certeza ele fez isso. Porque ele já induziu Eva a pecar, a comer do fruto proibido. Ainda mais que depois ele ficou sabendo da sentença. Foi expulso, foi sentenciado por Deus ali. E foram expulsos do paraíso Adão e Eva e a serpente. E o Senhor Jesus disse que ele tem pouco tempo, Apocalipse 12, e ele vai perseguir aqueles que guardam a semente. E até hoje ele persegue. Todo aquele que serve a Deus é perseguido. Todo aquele. Porque ele não está contente, ele quer arrastar para o inferno. Mas nem a chave do inferno ele tem mais. O Senhor Jesus tomou da mão dele a chave da morte e do inferno. Satanás não tem mais nada. Já está condenado. Quando o Senhor Jesus venceu ele na cruz do Calvário, ele já está condenado. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele quer lançar as suas setas, jogar um contra o outro. Por isso que Deus está nos ensinando, quando vir estes pensamentos malignos, chegarmos diante de Deus, do Altíssimo Deus, e orarmos, Senhor, tira de mim este sentimento maligno, faccioso, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, em nome do Senhor Jesus. Porque se deixarmos o inimigo fazer ninho em nossa cabeça, certamente tropeçaremos. Mas se a nossa mente estiver, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Agora, se a nossa mente, os nossos olhos estiverem focados em tragédias, em noticiários terríveis, coisas mal, ocupando a nossa mente com más notícias, o nosso coração vai se sobrecarregar de ódio, de ira. E aí fica mais fácil para o inimigo passar a rasteira na gente, lançar ódio no nosso coração. Aí vem as contendas e iras. E Deus alertou a Caim, Caim, se você mudar o seu coração, Caim, se você fizer bem, não haverá aceitação para ti. Caim, se você consertar a sua vida com seu irmão Abel, eu vou aceitar a tua oferta. Mas se você não se consertar com o seu irmão Abel, Caim, você ficar com inveja dele, não tem como aceitar a tua oferta porque eu sou justo. Se Caim tivesse feito isto, ele não teria cometido homicídio. O homicídio começou primeiro dentro do coração de Caim e depois consumou. Versículo 8 diz: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou.
Deus alertou a Caim. E Deus nos alerta. Está escrito também em Salmo 91. Que Deus enviará os seus anjos para nos guardar. Mas o Senhor Jesus falou para Satanás. Satanás queria que Jesus pulasse do precipício. Mas o Senhor Jesus falou para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus nos alerta pela sua palavra. Nós não podemos infringir a palavra de Deus. E se Caim tivesse consertado a sua vida, a sua situação com Deus, certamente ele não teria cometido homicídio. Mas ele não deu ouvidos para a palavra de Deus. E hoje quantas almas que não deram crédito à palavra de Deus, abandonaram a Deus, o manancial das águas vivas, e estão com as suas vidas mortas neste mundo. Estão com as suas vidas acabadas neste mundo. E Deus puniu a Caim. Puniu a Caim. Ele se tornou vagabundo na terra. Se tornou fugitivo. Veja bem no decorrer deste texto. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Você veja, o coração de Caim estava cheio de ódio. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E quantas almas hoje que vivem fugitivo na terra, que vivem sem forças, que nada dá certo. Deus está te dando uma chance para você voltar aos seus braços. Você veja bem que a sua vida nada vai para frente. Você vive como um fugitivo, sem forças, sem nada neste mundo. E Deus está te chamando hoje. Se você vive neste espírito de Caim, neste sentimento faccioso, o Senhor Jesus te chama hoje. Ele quer te salvar. Ele quer te curar, limpar o teu coração, transformar a tua vida. Volte-se para o Senhor Jesus. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus hoje. Ele vai mudar o teu coração. Ele vai limpar este sentimento faccioso. Ele vai te purificar pelo sangue do Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. E você veja bem que Deus deu a sentença para Caim. E Caim passou a viver longe de Deus. Longe. Viveu como fugitivo. Mas Deus não permitiu que matassem a Caim. Mas ele foi perseguido. E hoje o inimigo persegue aqueles que não têm o sangue do Senhor Jesus na sua vida. Que não têm as vestes lavadas no sangue do Senhor Jesus. Ele persegue porque já são deles. Mas ele persegue também aqueles que servem a Deus. Só que o maligno não toca. Ele não toca nos servos e servas do Senhor. Porque enquanto estivermos diante de Deus, como Abel, servindo ao Senhor em espírito e em verdade, o maligno não toca na gente. É por isso que não podemos dar lugar para Satanás. Porque se dermos lugar, ele mata, rouba e destrói. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olha, não caia. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel para não nos deixar ser tentado além das nossas forças. Mas é a vida de Deus, com Deus, vida de oração. Comunhão com Deus todos os dias. Confessando os pecados e expondo à luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado quando andamos na luz. Andando na luz, as trevas não nos apanham. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e justo, graças te damos por esta palavra que nos esclareceu, Senhor. Nos abriu o entendimento para compreender
que sem a comunhão contigo o ódio entra. Grande Deus, nos ajude, Pai, a cada dia. Firma os nossos pés, para que os nossos passos não vacilem. Firma-nos, Senhor, em Ti. Guarda o nosso coração em Ti, porque dele procede as saídas da vida. Pai Santo e Justo, guarda também todas estas almas em Teu nome, Senhor. Não os induza à tentação, mas livra do mal, Pai Santo e Justo. Guarda, Pai, todos os Teus filhos e filhas, e converte aqueles que ainda não são Teus filhos, segundo a Tua grande misericórdia, Pai. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero a salvação. Pai, cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois neste mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Pai, teu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei e quero assim viver. Oh, Pai, eu sei que irei te ver na glória do teu retorno, quando tua voz falar. Vem cá, meu filho, estou contigo. Este é o mundo de paz que tanto você sonhou. Meu